Grandes mudanças quase nunca começam em multidões. Elas começam em conversas sinceras, em momentos simples, em pessoas que decidem caminhar juntas. Ou você confia de que Deus está no controle, ou sua vida vai ser sempre um lamento. Porque quando existe unidade, a comunidade se torna uma força capaz de transformar vidas. A comunidade tem um jeito único de mudar o mundo. Ela começa mudando cada um de nós. E então, alcança tudo ao nosso redor. CB Rio 2026. Unidade, comunidade e seu jeito de mudar o mundo. Salve, galera, graça e paz. Estava aqui conversando com o Davi Sicon ontem, tem que trabalhar, senão eu perco o emprego, né? Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz da parte de Jesus sobre você, sua vida, sua casa, sobre toda a sua família. Quero convidar você a estar com o seu coração aberto para ser tratado pelas mãos de Deus, porque é Ele que faz a gente aqui. O máximo que eu posso tentar ser, qualquer pessoa, é tentar ser um instrumento nas mãos de Deus. É Ele quem age, é o Espírito Santo que convence, que transforma, que está presente, que supre as suas necessidades, e é nisso que nós temos que confiar e é nisso que nós temos que nos apegar. Nesse mês estaremos trabalhando sobre o poder da comunidade, ou seja, de você estar junto, né? Como é importante você ter pessoas. Eu tenho vivenciado isso, né, com a Marisa. Então, o meu amigo Boi, né, então ele está lá em casa, está com a gente há 35 dias, cuidando de mim e dela, né? Então, assim, você vê o poder da comunidade. A Fatinha, que sempre a Marisa sentava aqui, ao lado dela, há 5 anos que ela toma conta da Marisa, etc e tal, se disponibilizou a ficar conosco, a trabalhar com a gente ali nesse sentido, estão cuidando, ela é enfermeira, né? Então tem sido uma bênção, né, nesse cuidado. Tem um olhar que eu não tenho, não está deglutindo direito, não está isso, não está aquilo. E a gente continua marchando, sempre confiando nas mãos de Deus, de que os caminhos dele são melhores do que os nossos, sempre, e é Ele quem tem a última palavra. Então, as pessoas precisam de pessoas. Deus, quando criou o mundo, Ele viu o homem, fez o homem, e tipo assim, não rolou um clima legal do homem com a macaca, com o jacaré, com a entendeu? O elefanta. Então, não rolou, ele falou assim, cara, vou ter que fazer alguma coisa. Então, ele fez uma mulher. E a Bíblia fala, far-lhe-ei uma, o quê? Isso, auxiliadora. Mas na tradução do hebraico é apurrinhadora, né? Então, aí foi. Não é isso? Não é isso, homens? Amém? Fala amém, para ver se vai levar uma cotovelada. Na boca, né? Assim. Então, é a brincadeira, tá, gente? Porque a gente tem que explicar que é brincadeira, que as pessoas já ficam magoadas, etc e tal. Né? Mas, na verdade, são vocês que falam assim, botou o lixo para fora, não joga o sapato, não sei o quê, já lavou a louça, já fez, né? Então, vocês fazem a gente de gato e sapato. Ele falou que era para auxiliar, mas aí não faz bem isso. Vocês mandam na nossa vida, nos fazem de gato e sapato, e é um prazer. A gente não vive sem vocês. Vocês são as coisas mais importantes da nossa vida, principalmente a minha doce Marisa. Um beijo para você, Loura. Então, quem aqui já foi ajudado por alguém num dado momento de sua vida aí? Levanta a mão. Quem ajudou você? Pô, cara, eu me lembro quando eu saí, né? Tinha uma empresa familiar de venda de plano de saúde. Eu saí e montei um plano de saúde. Ficou um negócio confuso, empresa familiar. Saí e montei um plano de saúde. Aí montei um plano de saúde, etc e tal, empresa fazendo, credenciando médico, hospital, nome, marketing, aluguel de prédio, funcionário, contrato. E aí está fazendo, não sei o quê, eu era o sócio majoritário da empresa, aí peguei um médico, falei, vou te dar 20%, você não precisa botar nada, você vai só, o cérebro, só precisa da tua cabeça, não precisa botar dinheiro, a gente vai fazer o negócio. Lá. Começamos a fazer, e aí teve um vendedor marcou uma visita numa empresa, que era o presidente da empresa de ar-condicionado do Rio de Janeiro, sindicato chamado Sindratar, sindicato das empresas de não sei o quê e tal, sei que era de ar-condicionado. Aí ele marcou a visita, os caras da Unimed, laptop, não sei o quê, e a minha empresa não tinha nem o livro impresso, o livro. Aí, o formulário contínuo eu levei, né? Então somos da Gávea, somos, né? No formulário contínuo, não tinha, não imprimiu porque não deu tempo. Aí, mas fui para cima da entrevista. Aí chegou lá, eu falei, cara, vou falar o quê pro cara, né? Então, aí falei, vou começar aqui. Eu falei, quanto tempo você tem que trabalhar com ar-condicionado? Ele falou, 25 anos.
Falei, pô, o senhor deve ter tomado na cabeça a vida inteira, né? Porque, tipo, faz microempresa, faz cooperativa, tenta ver como é que não sei o quê, justiça do trabalho, imposto, carga tributária. O senhor deve ter rebolado um monte. Hoje, com 25 anos de experiência, como é que seria essa empresa hoje, se o senhor começasse uma empresa do zero de ar-condicionado? Ele falou, essa empresa seria um brinco. Eu falei, é o nosso caso. Meu pai foi um dos fundadores da Golden Cross, eu sou sócio da maior empresa de vendas de plano de saúde, meu sócio foi fundador da CEMEG em 1966. Aí estou falando, não estou falando de plano, estou contando história. Aí estou aqui, bababá, bababá, bababá. E aí, beleza, o cara foi, gostou e falou assim, cara, legal, e qual é o portfólio de clientes de vocês? Quantos clientes você tem? Olhei para ele e falei assim, nenhum, o senhor vai ser o primeiro. Aí ele olhou para mim, tipo assim, o cara tá brincando, falando sério. Eu tinha um monte de amigos, o dono da Mr. Cat, o dono do Delírio Tropical, o dono do Costume Tropical. Amigos meus, a gente jogava vôlei. Podia dizer, cara, vou botar o teu nome aqui, aí se qualquer coisa ligar, você fala que é meu cliente, né? Falei, não, vamos fazer isso não. Aí eu falei, ninguém. Aí virei para ele e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor, quando começou e era garoto, começou essa empresa, o senhor nasceu grande ou o senhor precisou de alguém que confiasse no senhor? Ele falou assim, não, eu preciso de gente que confiasse. E eu preciso que o senhor confie em mim. Confie em mim, eu não vou decepcionar o senhor. Aí fechei o contrato dele e fechei mais 23 de empresas de ar-condicionado. Né? Porque eu fui, ó, o cara fechou, você não vai fechar? O cara é inteligente e tal. Então, assim, ele foi uma bênção na minha vida. Uma bênção. Então, assim, né, sempre tem alguém que nos ajuda, né, sem exceção. Então, a gente encontra na Bíblia, de fio a pavio, o valor de estar junto, o valor de estar na comunidade. O Brasil é um país, evidentemente, começou, né, 100% católico. Dom João VI foge da Guerra Napoleônica, vem aqui para o Brasil, se instala aqui e aí começa a coisa. Foi religião oficial durante muito tempo, né? A gente tem um feriado de Nossa Senhora de Aparecida e não tem feriado de nenhuma outra religião, apesar de não ser religião oficial e apesar do Brasil ser, como é que eles falam quando não tem religião? Oi? Laico, pois é. Aí, mas tudo bem, é um feriado, né, gente? Menos um dia de trabalho, né? Para quem não gosta de trabalhar e para quem quer ganhar dinheiro é uma desgraça. Mas aí começa esse negócio todo, então, pá, meritocracia e a oração dentro da igreja mais forte e o cara vai à missa todo domingo, igual você. Vai à igreja uma vez por semana. Sabe por que você vem na igreja? É o que eu mais ouço falar. Vim carregar as minhas baterias. Aqui não é chupeta de carro, aqui não é tomada, entendeu? Carregar a bateria, vai vir aqui e carrega a bateria. Fala, pô, pronto, agora estou cheinho. Então, acho que eu aguento até domingo que vem. Não aguento, preciso vir na quarta. Entendeu o lance? Então, as pessoas têm um relacionamento com Deus completamente confuso. Então, não funciona desse jeito. Você não é bateria de celular que vai, né? Então, 5%, 2%, né? Vai acabando. E aí você precisa recarregar. A igreja não é para isso. Você vem à igreja para entregar a Deus a sua gratidão, a expressão do que Ele tem feito na sua vida, porque você não agradece as coisas básicas. Hoje, por exemplo, foi uma festa lá em casa, porque a Marisa não estava urinando. E ela passou o dia inteiro sem fazer xixi. E aí a gente, não sei o que, eu fui com ela no banheiro, aí sentei, botei o banquinho, sentei com ela, fiz massagem, liga a torneira, faz não sei o quê. Aí eu assisti um filme chamado Fubá, uma série com Arnold Schwarzenegger. Aí tinha um psiquiatra lá, que teve uma situação que a mulher ia morrer, o cara ia morrer, e falou assim, ele precisa de água, você precisa furar e precisa botar água, senão ele vai morrer. Aí não tem, então, mas faz xixi. Ela falou, mas eu não consigo fazer com gente olhando. Aí o psiquiatra falou assim, olha, mas se você cantar, né? Então existe um estudo que se você canta, você relaxa e faz. Aí eu segui a orientação do psiquiatra do Fubá, do Arnold Schwarzenegger. Aí sentei com a mais e comecei a cantar. Ela fez xixi. Falei, cara, que legal. Né? É uma coisa besta, mas a gente ficou tão feliz, porque senão tem que levar ela no hospital para poder botar uma sonda. Né? Então, você já agradeceu porque fez xixi hoje? Não, né? Você agradeceu porque você ficou de pé? Você agradeceu porque você consegue pegar a mão e levar até a comida, a boca? Mastigar? Engolir? Pois é. É porque a gente hoje quer as grandes coisas e se esquece do básico, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, nós precisamos entender, e o meu convite, o meu desafio hoje, nessa noite, é fazer com que você desça da arquibancada e venha para o campo. Venha jogar, venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo no reino. Deus está fazendo um mover, gente. Né? E o mundo está confuso.
né? Eu sempre brinco aqui, falando assim, estou pregando e de repente, falo assim, o mundo está acabando lá fora. Ontem parecia que o mundo ia acabar, porque quando você pega, né, eu sempre fico muito antenado, quando envolve grandes reinos imperiais ou reinos até bíblicos, né? Então, o Irã é a Pérsia. É a fusão do Estado Medo-Pérsia, ok? Então, o fundador desse país chama-se Ciro, citado na Bíblia em Isaías 45. Então, Ciro foi um cara usado por Deus. Isaías diz assim, Ciro, embora você não me conheça, Deus falando, eu vou usar você para poder fazer o meu povo voltar. E essa profecia se cumpre. Ciro, então, pega o povo que estava 70 anos na Babilônia, o Império Iraniano, hoje, né, Pérsia, derrota a Babilônia, Iraque, e aí, então, eles mandam com que o povo de Israel volte, e o Irã deu dinheiro para a reconstrução do templo. Olha como é que o tempo muda, né? E agora tem essa confusão. O Irã é quem financia o terrorismo no mundo inteiro. E aí os caras mataram o líder que está há 30 anos, porque é quem era dinastia do Shah Reza Pahlavi, né? Ele fugiu, né? Não foi morto, ele fugiu, morreu depois no outro canto aí, de problema de coração. Quem assumiu foi o Ayatollah Khomeini. Sabe o que significa Ayatollah? Ayatollah é o nome dado à liderança mais expressiva da parte islâmica xiita. Assim como tem evangélico, né? Liberal, ortodoxo, pentecostal, dentro do islamismo também tem. Saddam Hussein, apesar de ser meio doido, ele era sunita. Sunita não é terrorista. Sunita não quer, é um cara de paz, ok? Então até falaram geopoliticamente que foi um erro tirar ele, que era um sunita que tinha o risco de entrar como estava o Estado Islâmico. Então agora pegaram, mataram o cara e tudo pode acontecer, velho. Os caras devem ter uma bomba atômica, de repente pega essa bomba atômica e solta lá em Nova York. E aí? O que vai acontecer do mundo? Ou solta em Brasil? Pode soltar. Você está vendo aí o pessoal do Irã? Brasília. Isso, ali, pá, tem 3... fica assim, diz que é um bico do avião. Lá. Pô, aí pronto. Aí está tudo resolvido. Para a gente, o Brasil vai ser uma grande nação. Então, de novo, brincadeira, hein, gente? Pô, né? Pastor Pedrão está mais do que matar, né? O pessoal leva tudo na ponta da faca. Mas estar junto não significa unidade. Aqui, hoje, nós somos um ajuntamento de batatas, um saco de batata. Tem batata grande, batata pequena, batata que está saindo plantinha, um monte de batatinha. Mas quando pega essas batatas e faz um purê, aí tem unidade. Aí você olha o purê e não consegue saber qual era o batatão, qual era a batatinha. É tudo uma coisa só, e esse é o sentido da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo chama a igreja de corpo. Corpo. Então, se você tiver um problema no seu dedo mindinho, uma gangrena no seu dedo mindinho que você não trata, você vai morrer, porque vai ter uma sepsemia. Dedo mindinho. Então, a Bíblia fala, Paulo fala muito isso em Coríntios, que a igreja é um corpo, e Cristo é a cabeça do corpo. Então ele fala, a mão não pode dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Então todos nós precisamos do envolvimento de pessoas. Eu entendo que você foi criado para receber. Então eu vou para carregar bateria, eu estou precisando ouvir uma palavra que seja assim, 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 porque eu estou com um problema assado, assado, assado. Mas você, quem não se envolve, não se desenvolve. Então eu quero convidar você a sair da arquibancada, porque Deus está realizando milagres, cura, salvação. História de gente que quer se suicidar, não foi, por causa do poder da igreja, e por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus tem sido anunciado, ele tem sido pregado, e a gente precisa estar antenado e fazer parte disso. No culto da manhã, por exemplo, o pessoal que fica na câmera, eles chegam às 7 horas da manhã para poder ver como é que vai ser aqui. Eles fazem uma simulação do culto para poder fazer tomada de câmera, corte, para transmissão para o cara YouTube, para vocês que estão aqui. Chega às 7 da manhã, sai 1 hora da tarde quando acaba o culto. Sabe por quê? Porque você não sai da arquibancada. A gente podia ter o triplo, quádruplo de pessoas. Podia ter um pessoal assim, tipo, ó, você vai coordenar, Fábio, vai coordenar o culto das 8h30, está contigo. Fernando, o culto das 10 está contigo. Fulano, das 11 está contigo, acabou. O cara monta a equipezinha dele, vai, assiste o culto, vai embora, Davi. Isso, vai para ficar com a sua família. Então, assim, são poucos fazendo muito. E carregando peso por você. É justo isso, gente? Não. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque um dia nós vamos estar na presença do Todo-Poderoso e prestar contas. E Jesus cita a parábola do servo mau e infiel. Ele fala, o que fizeste com o talento que te dei?
que você acha que você é riquinho? Por que eu acho que eu dei dinheiro para você? Para você abençoar. Por que você acha que você é um cara desenvolto? Por que você tem a facilidade de ensinar, dom de ensino, dom de misericórdia, dom de liberalidade, dom de serviço e dom de evangelista, né? Então a gente, dom de cura, dom de hospitalidade, a gente precisa colocar isso para fora. E eu pergunto, quem é você? Você é um espectador das coisas de Deus? Cara, se envolva na igreja. De tal forma, sabe, igual você quando está procurando emprego, você foi para um canto, não gostou, vai para outro, então vou testar, vou lá nas crianças, cara, detestei, não gosto de criança, vai para outro canto, então tem outro lugar para você servir, até que você fala, cara, aqui eu estou sendo benção. Por exemplo, tem gente que chega aqui no estacionamento que de repente está a ponto de tirar a vida, a família não fala com ele não tem amor da família, não tem ninguém, mas tem um cara no estacionamento que quando ele chega, fala assim, cara, seja muito bem-vindo, nós amamos você, que Deus abençoe a sua vida. Que hoje seja um dia diferente para você. Esse cara vai dizer assim, cara, ninguém fala isso para mim há muito tempo. Esse cara se converteu lá no estacionamento com aquele cara. Já chegou aqui, já convertido. Por causa da recepção, por causa disso tudo. Então, eu quero convidar você a experimentar coisas maiores que Deus quer realizar na nossa vida. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu quero falar aqui, né, dessa formação que a gente fala igreja primitiva, porque não tinha igreja, foi a primeira. Igreja, a palavra igreja é citada pela primeira vez por Jesus em Cesareia de Filipe, quando ele fala para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? Não é a igreja de fulano ou beltrano, a dele, de Jesus. E aí então Jesus disse, ele morreu, ressuscitou, ficou uns 40 dias aqui na terra, disse aos discípulos, fiquem juntos, poder da comunidade, fiquem em Jerusalém, permaneçam, porque eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, Atos 1:8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Poder, a palavra dinamite no grego. Eles ficaram ali, acontece o Pentecostes. Pentecostes era uma outra festa judaica, 50 dias após a Páscoa. Por isso, Penta, de 5. Ok? Então, a festa de Pentecostes, Jesus morre na Páscoa, ressuscita na Páscoa e Pentecostes, o Espírito Santo vem. E aí foi aquele negócio, né, mano? Aí o pessoal começa a falar limpar e tal. Aí Pedro pega e prega. E os caras falam assim, eles estão bêbados. Eu falo assim, bêbado não, é porque você não conhece a Bíblia. O que está acontecendo hoje aqui é o que o profeta Joel disse, que Deus derramaria do seu espírito. Os velhos teriam visão, os jovens profetizarão. E é isso que está acontecendo agora aqui. Ele prometeu, e era a pessoa de Jesus Cristo. E aí a galera ficou apavorada, e eles falaram assim, e agora, o que a gente faz? Ele disse, arrependei-vos e sejam batizados. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. 3.000. E aí surge uma comunidade que precisava ser cuidada, precisava ser tratada. E aí como é que a gente faz? Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo oração. Quero que você repare na palavra junto, comum, repara só, né? Então, juntos, fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Por isso, todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro de acordo com a necessidade de cada um. Isso aqui foi inédito na história oriental. Porque a pessoa morria, viúva e órfão, era despesa, mano, boca para comer. E não tinha trabalho, não tinha comércio, o cara plantava para comer e o cara tinha ali os animais, né, que ele pegava lá e cuidava. E isso era o sustento deles, que é uma prova bíblica. A Noemi, Ruth, Noemi era latifundiária, ela tinha terra. Tinha propriedade do seu marido Elimeleque, mas não tinha filho, não tinha mão de obra para trabalhar. E ela viveu de esmola. Em Levítico, ela catava as espigas de milho que caíam no chão, que aí era para as pessoas pegarem. Ela viveu assim, porque a comunidade judaica virou as costas para ela. E não acontece com os cristãos. Os cristãos começam a cuidar dos órfãos e da viúva. Isso chamou a atenção daquela galera lá. E então diz assim o texto, e todos os dias estavam unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos.
E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a sair da arquibancada e a participar daquilo que o Senhor está fazendo no teu reino. Não sejamos espectadores da história, mas possamos ser aqueles que façamos a roda girar. Que teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações, mexer onde precisa ser mexido, para que a gente seja aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que o Senhor fale conosco, eu oro em nome de Jesus. Amém. Você não pode estar sozinho, por isso que a CB Rio está abrindo hoje a inscrição de grupo. A igreja nossa não é celular. Você não é obrigatório, tem que ficar, tem que crescer, tem que multiplicar, tem que não sei o quê, viver, você não tem vida para poder fazer o troço. O nosso aqui é orgânico, quer participar, participa, não quer, não participa. Quem perde é você, não sou eu. E aí você que é crente antigo, pastor, a CB Rio tem EBD? Tem. A CB Rio tem coisa para casais? Tem. A CB Rio tem para mulher? Tem. Tem para homens? Tem. Ela tem aprofundamento bíblico, conhecendo a Bíblia? Tem. Ela tem discipulado? Tem. Aonde? Grupo. Grupo. Simples assim. Pegou todo esse combo de 600 coisas, juntou e chama grupo. Então você tem grupo para viciado, adicto, que é o 180, jornada 180. Tem grupo para casais que estão enfrentando dificuldade, grupo para noivos que vão casar. Sabia disso? Está lá, disposto lá. Hoje você escolhe qual grupo, olha para a cara do cara, fala não foi com a cara dele, escolhe outro, entendeu? Aí você vai poder ver perto da sua casa o que trata, o tema, o que te interessa, o que você precisa e a temporada. Você vai participar nessa temporada, encerra, de repente você fala, cara, na minha casa não dá mais, porque eu mudei de emprego, vai para casa de outro. Então, assim, numa coisa fluida para poder abençoar a sua vida. Então, você precisa fazer isso, investir tempo com Deus. Galera, você não tem noção como eu me preparo para tentar ensinar vocês. Eu estudo para preparar os cultos de quarta-feira. Há 10 anos eu prego a Bíblia inteira, livro a livro da Bíblia em ordem cronológica. Todo ano eu dou uma mexida, pego, estudo um pouco mais e trago um livro para cá, boto aquele para lá. Entendeu? Eu faço o Pense, que é o devocional diário. Eu gravei no hospital, na UTI, para poder atender a necessidade de vocês, que muitos de vocês não estão nem aí para ver o vídeo. E aí, falando sobre, eu pego o livro, mudei o estilo do Pense, que eu falava sobre atualidade, tipo, né, o negócio do bombardeio, o Cameine, bababá. Aí eu faço estudo bíblico. Eu pego, na quarta-feira, preguei sobre Efésios. Próxima carta, Filipenses. Quinta, o devocional, Pense, Filipenses. Filipenses, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, eu prego sobre Filipenses. E tem grupo que estuda a pregação de quarta. Você está entendendo? E aí você não cresce porque não quer, mano. Né? A palavra de Deus está disponibilizada a cada um de nós. Por isso você precisa investir tempo com Deus e fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Porque você entra na igreja, estou há 10 anos na igreja, pô, fiquei internado, ninguém me ligou, eu não sou médium. Não sou médium. Fala para mim, Deus, quem está internado. Aquele irmão da camisa preta que senta no... Não consigo, gente. Esse é o poder do grupo. Você vai ter gente que ora por você. Pessoas que você vai poder compartilhar suas lutas. Pessoas que vão ver que o teu problema é grave e vão acionar os pastores. Pastor, tem um casal que está precisando da intervenção. A gente vai chegar, porque você vai ser usado. Agora, se você vem ao culto para carregar a bateria, entra e sai, você é um desconhecido. Vai passar 20 anos você aqui, né? Não sei, quanto tempo você está com a gente? 10 anos. Fala que eu nunca vi esse cara. Né? Então a gente precisa fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Por isso, em primeiro lugar, essa galera é uma galera que tinha vontade de aprender. Sabe, quem tem vontade de aprender? Eu sou doido por aprender. Eu pego o negócio, não sei, já vou, já fuço, já pego, já boto. Já estou sabendo o que é. Então as pessoas pegam, vão deixando, deixa para lá, porque hoje as pessoas têm informação, mas não têm formação. E pior, não consulta a fonte. Já vi pastor que bota Sermão do Monte, na época, né? Botava no Google, os primeiros 5 sites eram espíritas. Então o cara pegava ali para basear o estudo dele, sem ver a fonte. Espera aí, quem é o cara que escreveu? Quais são os livros que eles se basearam, né? Será que a doutrina dele é igual à minha? Será o que ele pensa é igual? Nada contra, né? Mas aí o texto diz assim, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Gente, não tinha Novo Testamento, não tinha Bíblia, não tinha Evangelho, não tinha Paulo, não tinha as cartas. Sabe quem era a Bíblia? Eram eles. Olha aqui para mim.
A única Bíblia que a sua família lerá é a sua vida, é a sua conduta. Você é uma Bíblia ambulante. As pessoas precisam ver Jesus através do seu comportamento, da sua forma de ser e da sua forma de agir. Então, as pessoas acreditaram na palavra e tiveram sede por aprender. Então, imagina, porque Pedro foi testemunho ocular. Então, as pessoas sentavam, e Pedro falava assim, gente, a gente estava em Cafarnaum, chegamos de barco, e de repente está chegando, vem uma muvucada de gente, mas me chamou a atenção porque eu olhei, era Jairo. E Jairo começou a perseguir Jesus porque ele expulsou o endemoniado no sábado. E aí Jairo vem, a gente já puxei um pouco na frente do Senhor, que eu não sabia se ele ia querer partir para cima, alguma coisa. E aí ele chega e se ajoelha. Você sabe que no nosso povo judeu não se ajoelha, ele se ajoelha diante de Jesus e diz, minha filhinha está morrendo. Eu falei, agora, o que o mestre vai fazer? Vai chutar a cara de Jairo? E sabe o que aconteceu? Jesus foi com ele. E chegando lá, quando a gente está chegando, os amigos de Jairo, quando ele está indo com Jesus e eu estou junto, ele chega e fala assim, pode mandar o mestre embora que a sua filha já morreu, os amigos falaram. Sabe o que o mestre fez? Segurou na mão de Jairo e disse, a menina não morreu, ela dorme. E aí, Jesus pega e entra no quarto. Todo mundo quis entrar, mas ele botou para fora todo mundo. Entrou eu, Pedro, Tiago e João. Nós três entramos e ele com uma frase, nenhuma autoridade, quando eu olhei, assim, falei, cara, o que está acontecendo? Ele disse, Talita cume, menina levanta. E aquela menina morta voltou. Era assim que eles ensinavam. Era assim que eles ensinavam. Então, as pessoas viam a história. O pessoal não sabia ler, não tinha alfabetização, escola, poucas pessoas conseguiam fazer isso. E a gente precisa entender, hoje você tem tudo e não tem nada. Então falta o interesse, falta a disciplina, falta a vontade de você querer realizar as coisas, sede por aprender. Ore por isso. Senhor, que eu tenha sede, que eu não consiga acordar sem pegar a Tua palavra, sem ler a Tua palavra. Que o Senhor coloque em mim um desejo enorme de te conhecer mais e melhor. Então a gente precisa caminhar com o Senhor e aprender cada vez mais. Quem tem espaço para aprender aí, levanta a mão. Alguma coisa. Cara, eu adoro aprender. Fui pregar sobre Efésios, falei, cara, vou ouvir Russell Shedd. Um cara que tem uma Bíblia com o nome dele, eu já tive com ele pessoalmente umas 3 vezes. Pô, colosso, coroa, pós-doutorado em Novo Testamento. Falei, cara, deixa eu ver o que esse cara falou que eu, porventura, não saiba. Estou lá, bebendo na fonte. Sabe o que falta em você para que você seja essa pessoa incansável por aprender? Segundo lugar, eles tinham foco. Poucas pessoas têm foco. Por quê? Porque hoje em dia, mano, o cardápio é uma ignorância. Sabe como é que é? O cardápio hoje é uma ignorância. Posso falar como é que é a sua vida? Você vai assistir um filme quando você chegar em casa. Você vai levar 25 minutos, no mínimo, para decidir qual é o streaming. Você vai entrar na Netflix, Amazon Prime, entendeu? Vai entrar na Apple TV, vai entrar na HBO+, aonde você vai. Aí quando você define, vai dar uma geral, nesse aqui não tem, aí você vai aí pega qual filme vai ver, por causa do cardápio. Eu, quando era criança, tinha 4 canais de televisão. Globo, CBT, Bandeirante e Record. Criança, YouTube, celular, streaming, era Bozo. Quem assistiu Bozo? Isso. 5851385 é o telefone espertinho do Bozo e vamos todos telefonar. É o que eu tinha, mano. Ouvia Bozo, eu não via nada, entendeu? Então, Bozo, a Bozolina, tinha todo esse pessoal ali, Então, esse é o grande o desafio. Então, hoje, você tem um cardápio variado porque você não sabe. Se você vê a rede social, se você vê o WhatsApp, se você vê o streaming, do streaming qual você vê, e Deus entrou no cardápio. Ok? Então, hoje é dia de filme, hoje é dia de coisa, domingo é dia do cardápio, domingo, igreja, carregar bateria. Entrou no cardápio errado. Ele precisa ser o Senhor de todas as coisas. Ele não pode ser uma opção, um plano B. Então, esse é o relacionamento com Deus, mas você quer de Deus o melhor sobre a sua vida. Olha o que os discípulos fizeram, porque eles tiveram foco, nós estamos aqui hoje. Os 12 apóstolos reuniram todo o grupo, seguidores, e disseram, não está certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. O pessoal vendia propriedade, trazia para cá, precisa pagar aqui, vamos dar comida para essa viúva, para aquele órfão, para eles que decidiam.
Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo, aonde? Na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Porque se eles não tivessem foco, hoje a comunidade cristã era um grupinho que estaria lá em Jerusalém até o dia de hoje. Então, porque eles tiveram foco, eles largaram o que não era relevante, souberam priorizar, falaram, cara, a gente foi testemunho ocular, como é que os caras vão saber dessa história de Jairo se a gente não falar? E nós estamos perdendo foco, porque a gente está aqui cuidando de gente, né, ao invés de pregar. Eles elegeram Estevão, Filipe, Nicolau, foram pessoas que se tornaram diáconos para cuidar das pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas não conseguem mais manter o foco, não conseguem mais definir objetivo, meta, missão, o que eu vou fazer. Sabe, os apóstolos estavam envolvidos demais no cuidado das pessoas e se esqueceram do principal. Jesus disse que eles precisavam ir, pregar, ensinar, batizar. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos no confim da terra, amigo. Jerusalém, Judeia, longe a pampa daqui. Olha onde é que chegou a palavra de Deus, porque eles mantiveram o foco. Os evangelhos não teriam sido escritos, Paulo não teria se convertido se eles estivessem fazendo tão somente ação social. Por isso que a igreja tem que fazer tudo. A igreja não pode ser de um lado só, uma igreja que só faz ação social, uma igreja que só tem louvor, uma igreja que tem equilíbrio. Equilíbrio, a igreja precisa atender às demandas que o Senhor quer que nós façamos. Por isso que a igreja existe para alcançar pessoas para Jesus. Entendeu a responsabilidade nossa? Né? Eu pergunto, você tem foco? Foco em quê? Posso falar? Sua vida pessoal, financeira, sua aposentadoria, o seu futuro. Entendeu? Esse é o foco. E aí a gente acaba deixando, e Jesus falou assim, gente, olha só, posso dar um conselho? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você me busca em primeiro lugar, sou eu que cuido de você. Não é você que vai dizer o que vai acontecer na sua vida. Então, as pessoas têm invertido o valor. Eu pergunto, qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão de vida? Por que você está aqui hoje? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você nasceu? Por que você está aqui no Rio de Janeiro? Por que mora aqui? Qual é a razão? Por acaso? Acidente? Não! Deus tem um plano para você, você que está desconectado. Você que ainda não percebeu o que Deus quer realizar na sua vida. Porque quando você consegue manter o foco, quando você tem vontade de aprender, você vai viver o sobrenatural de Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Cara. Sobrenatural de Deus, é isso que você vai viver. Sabe, então a gente precisa entender que Deus tem coisas maiores ainda para realizar em nossas vidas. A Bíblia diz em Atos 2,43, os apóstolos faziam muitos milagres, maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades de acordo com tudo, todos os dias unidos, repartiam, louvavam a Deus por tudo. Milagres e maravilhas. Jesus chegou para os seus discípulos em João 14,6, no ensino privado, né? O Evangelho de João é fabuloso, porque Jesus passa um bom tempo em Jerusalém e João retrata os ensinamentos privados de Jesus para os seus discípulos que os outros evangelhos não nos dão. Então, João capítulo 14, 15, 16, 17, é uma aula de Jesus, eu vos enviarei o Consolador. Em João 14, verso 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele chega para os... Não é lei, não é Moisés, não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. No mesmo capítulo de 14, 6 versículos à frente, no verso 12, ele diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, Talita cume, menina levanta, as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Um milagre, uma bênção, uma porta de emprego, tudo é para que o nome de Deus seja glorificado. Você já leu o Evangelho? Se não leu, eu vou dizer. Sabe quantas pessoas Jesus curou com a sombra dele? Nos 4 Evangelhos? 0, ninguém. O apóstolo Pedro
diz Atos capítulo 6. As pessoas colocavam os enfermos por onde Pedro passava, porque a sombra de Pedro curava. Você está louco, velho? A sombra de Pedro curava. Ele passava, botava os enfermos. Ele passava aqui, nem falava com o cara. A sombra, a presença de Deus, a unção, poder, sabe, o respeito, o amor a Deus. O apóstolo Paulo também, Atos registra que às vezes as pessoas tentavam pegar alguma coisa de Paulo, ele deixou cair um lenço, o cara pegava, levava para o enfermo era curado. É por isso que tem esses pastores aí que querem vender lenço para os membros da igreja, pega o suor assim, passa e quer vender lenço. Você vai ficar com o CC do pastor, não vai ter unção nenhuma aquele cara. Tá bom? Primeiro porque já é um 7-1, né? Quer vender lenço é um 7-1. Então, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Né? Então, por quê? Porque os olhos deles estavam focados em Jesus e no próximo. Aí os milagres, eles ocorrem, eles acontecem. Se a gente espera grandes coisas de Deus, nós precisamos buscá-las com intensidade e se preparar, né? Pois Ele fará grandes coisas e algo maravilhoso acontecerá. Então a gente precisa aprender que Deus tem a última palavra. Comentei com vocês que o médico em São Paulo, a Marisa, estava comatosa, dificilmente acordava, etc. Tal. O médico me chamou para dizer que a Marisa ia embora. Literalmente. O médico me chamou o boi, falou com o boi, falou comigo também, se emocionou, chorou comigo. Ali o médico, né? E eu falei, doutor, quero o melhor para a Marisa. Sempre, sempre. Ela ficando, se o Senhor quiser levar, eu quero o melhor para ela. Enquanto ela estiver aqui, o meu melhor ela terá sempre. Quero o melhor para ela, não quero egoísta. Quero ela vegetando em cima, não quero, quero o melhor para ela. E falei para ele assim, né? Então, ela está nas mãos de Deus. No dia seguinte, ela melhorou. Hoje ela está em casa. E ele veio dizer que ela ia morrer no dia seguinte. Entrar em coma e não sair mais. Então, Deus aqui tem a última palavra. É Ele quem vai ter um apito e vai dizer, acabou o jogo. Né? Então, a gente precisa entender porque Deus está fazendo o sobrenatural e você não está vendo. E o problema não é Deus, é você, cara. Porque você está de fora. Sabe aquele cara que vai na academia e senta na cantina? Na lanchonete? Tem jeito. Não vai resolver a situação. Então a igreja, essa igreja primitiva, era uma igreja generosa. A sua dor é a minha dor. Eles repartiam o que tinham. Era uma igreja unificada, ou seja, eles viam a necessidade das pessoas. Uma igreja apaixonada, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Era uma igreja que crescia porque o Senhor acrescentava pessoas. Aí você acha, numa boa, foi no nutricionista, não foi? O cara passou a dieta para você, passou? Fazer uma vez por semana resolve? Sim ou não? Não. Pegou um personal, pagou a academia, você vai uma vez por semana, resolve? Sim ou não? E por que vir à igreja uma vez por semana resolve? Não resolve em nada na vida. Academia, dieta, se não tiver constância, se não tiver regularidade, se não tiver continuidade, não vai acontecer. Entendeu? Então a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ser aprofundado, porque os dias são maus, gente. O juiz autoriza casamento do cara com uma criança de 12 anos. Eu não pensei que eu fosse viver para ver isso no Brasil. E isso vai sendo tratado com normalidade e a igreja se cala. E coisas que são anomalias estão se tornando normalidade. E a galera não está nem aí. Agora olha como é que era essa igreja. Se encontravam diariamente, cuidavam um dos outros diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as escrituras diariamente e cresciam em número diariamente. Quer dizer, você, cara, desenvolva a vida com Deus. Participe daquilo que Deus está fazendo. A minha vida mudou quando eu passei a servir na igreja que eu fui em 94. Então, cheguei na igreja, não tinha EBD, ensino da palavra. Falei, vou montar uma classe. Já cheguei montando uma classe. Peguei, eu era empresário. Aí juntei idoso, velho, criança, adolescente, não tinha faixa etária, não tinha espaço. Pegava numa sala. Chegava às 5 horas da tarde para pegar a mangueira e jogar na telha, porque era amianto
batia o verão, aquele calor, para a igreja estar mais fresca, para quando chegasse alguém. Ganhava o que com isso, Pedrão? Nada, estou servindo a Deus. Cara, foi um privilégio. Aí, às vezes, eu cantava na igreja, aí eu estava ensaiando para cantar. Tinha um cara que estava mal, chegou cedo, por horário do culto, sentou ali perto no estacionamento, eu estava ensaiando. Sabe quando ele se converteu? Eu ensaiando a música que eu ia cantar. Quando é que você soube disso, Pedrão? Quando ele foi ordenado pastor. Ele me chamou para ir na ordenação dele, e aí sempre o cara fala, como é que foi sua experiência de conversão? Ele fala assim, eu me converti, no dia que eu fui à igreja, cheguei cedo, e ouvi o Pedro cantando. Ele estava ensaiando. E ali na calçada ele começou a chorar, e ele entregou a vida a Jesus. É Deus que faz, gente. Mas você precisa dizer, eis-me aqui. Envia-me aí. Pastor, eu não sei, eu não tenho jeito. Não é você que vai fazer, é Deus através de você. Não é você, é Deus. É Ele quem capacita, bota a palavra certa, é Ele quem vai agir na sua vida. E o legal é, como diz aqui em Romanos 10:13, promessa de Deus também, Atos 2:21, Pedro na sua pregação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cara, a gente não consegue lidar com as agruras da vida, né? A tristeza, pá, decepção, depressão, um monte de coisa que cerca a nossa vida. Jesus é tudo o que você precisa. Queria dizer que essa igreja, não é a igreja, não é a CB Rio, que vai resolver o seu problema. Não é o pastor Pedrão, é aquele que morreu por você na cruz. A minha missão como pastor, eu entendo claramente, ela é uma. Eu tento, que eu vou fazer agora, eu tento pegar na sua mão, me dá sua mão aqui. Mão de Jesus já está estendida. Segura na mão dele, solta não. Segura na mão dele, a sua vida nunca mais será a mesma. Segura na mão de Jesus. Esse é o meu ministério. Porque não sou eu que vou fazer, é Ele quem pode. Eu quero convidar você hoje a segurar na mão de Jesus como nunca. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Queria orar com você, queria orar por você. Legal que Deus não faz acepção de pessoas, não há escravo, livre. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele fala, estou à porta e bato. Se alguém entender o que foi falado, entender que é com Ele, eu vou entrar. E se eu entrar na sua vida, fica tranquilo. O casamento está ruim? Deixa comigo. Eu vou resolver. Está difícil a vida financeira? Calma. Deixa eu entrar. Eu vou organizar a sua vida. A você que está em casa agora, obrigado pela sua audiência. Você que está no online conosco, eu quero convidar você nesse momento, a escrever eu aceito. Escreva assim, eu aceito. Né? Então, se você escrevendo eu aceito, a gente quer orar com você, a gente quer acompanhar você. E isso, pessoal, só para explicar para vocês, é um ato público. Por que é público? Porque o mundo jaz no maligno. Então, quando você se posiciona ao lado de Cristo, o mundo espiritual fica sabendo que você tem dono. O nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus de Nazaré. Por isso que a gente fala para você, faz uma oração, fica aí no secreto, depois... Não, é público. Para que você mostre para pessoas, mostre para o Senhor quem está no controle de sua vida. Se você hoje aqui nesse auditório, em algum momento, sentiu que aquilo que foi falado entrou no seu coração e que você precisa se posicionar ao lado de Deus, entregando a sua vida a Ele, como seu Senhor e como Salvador de sua vida pela primeira vez, sinaliza para mim, sinaliza para Ele, levanta a sua mão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Levante sua mão bem alta. Aqui no meio existe alguém? Levante a sua mão, é para Ele que você levanta. Não é para a religião, não é para a igreja. Deus abençoe. Lá atrás também, glória a Deus. Deus abençoe também lá em cima. Amém. Existe mais alguém? Aqui do meu lado esquerdo existe alguém? Levante a sua mão, é para Ele que você levanta. É Ele que vai estar com você, é Ele que vai cuidar de você, não é a igreja. A igreja é um meio, não é o fim. Apesar de muitos pastores tentarem falar que a igreja é o fim, né? É o meio. Aqui a gente só quer ajudar você a crescer espiritualmente, é grupo, investir tempo com Deus, pense, culto quarta-feira, etc. Mas é você quem diz, sim, eu preciso de Jesus. Será que você está bem, não precisa de nada?
Será que você consegue ouvir a voz dele, dar espaço para ele agir na sua vida? Posicione-se, experimenta, dá lugar a ele. Deixe ele, convide Jesus para entrar na sua casa de verdade. Existe mais alguém? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Pela última vez. Vou ficar aqui a noite toda, tá bom? Porque eu estou com saudade da minha loura. Estou chegando aí, loura. Né? Existe mais alguém? Levante sua mão bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Pela última vez. Existe mais alguém lá atrás, no ultimaço lugar lá, viu? Deus abençoe sua vida, querido. Em nome de Jesus. O nome disso é batalha espiritual, viu? O diabo quer que você fique do jeito que você está. Fica aí, você está com ele, né? Que ele não é onisciente, mas ele sabe que Jesus vai fazer um estrago para ele quando ele colocar a sua vida nos eixos. Existe mais alguém? Pela última vez. Levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero orar por você. E eu queria orar por você que está aqui, que fala assim, Pedrão, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu não tenho a sede pela palavra que deveria. Eu sou esse cara que está na arquibancada e venho aqui aos domingos para carregar a bateria na tomada. Mas eu quero descer para o campo. Não sei, estou perdido. Não sei como é que vai ser, como é que vai funcionar, mas eu quero mais de Deus na minha vida. Você deseja isso? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar com você, orar pela sua vida, orar pela sua família, para que Deus possa direcionar você de uma forma tremenda, de uma forma especial, que de fato precisamos. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, nós queremos descer da arquibancada. Nós não queremos ser espectador e ficar olhando a bênção na vida dos outros. Eu quero ser um abençoador de vidas. Por isso, a começar por mim, eu quero dizer, eis-me aqui. Usa-me a mim conforme a tua vontade. Faz assim também na vida. Tem tantos dons e talentos aqui hoje, nessa noite, Senhor. Pessoas que podem mudar a história de várias famílias, casamentos. Tira a gente da inércia através do poder do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aquilo que tu desejas que nós sejamos. Eu oro pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pega o seu cálice da ceia. Nós vamos celebrar esse momento onde Jesus pegou os seus discípulos reunidos, registrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. E aí o apóstolo Paulo, em Coríntios 11, ensinando a igreja de Corinto, ele fala no capítulo 11, assim como eu recebi, também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graças e disse aos discípulos, esse pão é o meu corpo, que é derramado, que é colocado na cruz em favor de vocês. Depois ele pegou o cálice e abençoou o cálice e disse, esse cálice é o meu sangue, que é derramado na cruz do Calvário, pela remissão do pecado de vocês. É o sangue da nova aliança com Deus. E nesse momento, quem pode participar é você que já entregou sua vida a Jesus agora. Você que levantou a mão lá, aqui, ali. Esse momento é para a gente celebrar o que Jesus fez. Se você entende que Jesus morreu por você, você está apto a participar desse momento. Isso aqui não é um clube, isso aqui não é fechado, não é para pessoas clubinho e nem para banalizar também. Se você não entende quem Jesus é, não gosta dele, não pega não, tá bom? Mas aí se você entende que Jesus morreu por você na cruz, ele é o teu Senhor e Salvador, você está apto a participar desse momento que é uma expressão da gratidão. Ele disse aos seus discípulos, façam isso aqui, ó, em memória de mim. Não esquece os sacrifícios. Nós estamos aqui atendendo uma ordenança do Senhor. Então é um momento personalíssimo. Ceia é um momento de cura, de restauração, de milagre, de encontro, reencontro com Deus. Enquanto o pessoal canta, feche seus olhos, abaixa a sua cabeça e tem um momento, faz de conta que você está na mesa da ceia, você e Jesus, só vocês dois. E que você possa abrir o seu coração para Ele. No momento que você achar oportuno, coma do pão e beba do cálice. Quem é o bom Rei da Glória, sentado no trono dos céus? Oh, Jesus, só o Senhor. Tu és o Deus poderoso, forte em misericórdia. Oh, Jesus, só o Senhor. O mundo não tem um amor pra me
mãos sobre o seu coração. Queria orar com você. Obrigado, Senhor, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o seu filho não desistiu daquela cruz que era minha, era nossa. Obrigado porque hoje, através da morte dele na cruz, eu posso ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, para me guiar, fortalecer, dirigir e, acima de tudo, chegar diretamente na tua presença e apresentar as minhas limitações. Que teu Espírito Santo possa fazer com que a gente desça da arquibancada e tenha o privilégio de se envolver com as coisas do teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, pode sentar. Dá uma olhada nesse vídeo, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, 23 anos afastado da presença do Senhor. Após alguns problemas pessoais, Jesus me resgatou de volta para o seu reino. Cheguei na CB Rio através de um vídeo que eu assisti do pastor Pedrão no YouTube. A palavra me impactou bastante. Na minha primeira visita à igreja, eu me inscrevi no batismo e retornei ao primeiro amor. Surgi das águas um novo ser, um novo homem. O que me impactou bastante na minha primeira visita a CB Rio foi a estrutura de acolhimento que aqui temos, Um cafezinho fresco, uma aguinha gelada, uma oração pelos nossos pastores que ficam ali fora, um ambiente confortável. A igreja me acolheu num momento difícil para mim, um momento de transformação. Eu dei uma guinada de 180 graus na vida. E graças a CB Rio, graças à comunidade, graças à generosidade da comunidade da CB Rio, eu consegui passar por esse momento difícil. Eu queria agradecer a sua generosidade. A minha vida foi mudada. E eu tenho certeza que a sua generosidade irá impactar inúmeras outras vidas que precisam do acolhimento, do amor e do carinho que a CB Rio traz através da palavra de Jesus.